Antes de mais, naturalmente, agradecer profundamente pelo facto de terem selecionado não o projeto Aldeias Humanitar, mas pelo facto de terem selecionado o interior de Portugal para estar hoje aqui no âmbito deste Prémio da Excelência. Eu costumo dizer, nestes contextos, que sinto-me como um dos elementos de uma equipa da terceira divisão que vem jogar hoje a um dos grandes de Portugal. Não estou a falar do Sporting nem do Alverca, não estou a falar disso. Mas a verdade é que estou a falar de um contexto que não é muito natural para nós, mas que temos todo o gosto em estar aqui convosco. O projeto Aldeias Humanitar é um projeto que foi desenvolvido, conforme eu disse, no interior de Portugal e tem naturalmente o objetivo de transformar a forma de organização da saúde e também dos cuidados sociais no interior de Portugal, vendo a saúde numa perspectiva holística, como também aqui já foi referido. Relativamente ao trabalho que é feito pelo projeto, ele tem uma vertente de intervenção humanitária e tem uma vertente de certificação dos territórios. No que diz respeito à intervenção humanitária, é de saúde e de amparo social, sem qualquer custo para os utentes. É um projeto eminentemente humanitário. No que diz respeito à certificação, eu posso, de alguma forma, e talvez abusiva, fazer uma analogia com a bandeira azul nas praias. Todos nós sabemos que há ali alguma coisa que está a acontecer e nós queremos certificar os territórios para os valorizar. Mas este projeto tem um objetivo exótico. E o objetivo exótico é, fundamentalmente, deixar de existir. Deixar de existir, naturalmente, na dimensão da intervenção. Certamente já perceberam que, se ele deixar de existir, é porque as coisas estão a correr bem na comunidade. Mas também pode acontecer que ele deixe de existir porque, conforme dizia antes, os comportamentos na comunidade estão a ser alterados e a organização das respostas estão a corresponder, mas cuidado, também pode deixar de existir pela extinção da espécie humana nos territórios onde nós estamos a trabalhar. Eu sei que custa falar desta forma, mas esta é a realidade. Qual é o nosso contexto? É um contexto lindíssimo, como vocês conhecem, estamos a falar do Grande Douro, do território do interior. Todos nós gostamos de viver lá, é um luxo viver lá, é um pecado não viver lá, mas há algo que está a acontecer naquele território. E o que está a acontecer naquele território é uma tempestade silenciosa. É uma tempestade que nos leva aos sorrisos, que nos leva às almas humanas, ou seja, que nos deixa sem ninguém. Por isso, qual é o grande problema que este projeto pretende tratar? É o desamparo humano. Esse é o grande problema. Aldeias lindíssimas em territórios bem organizados, com instituições e municípios que tudo fazem para dar melhor qualidade de vida nestas terras. Mas o mundo mudou. Nestas aldeias há muito silêncio, mas ainda há vida. Pessoas que muito fizeram para criar e educar os seus, que tiveram que ir para outras paragens. Os problemas de saúde desassossegam-lhe os dias. Agora, o silêncio é inquietante. Agora, à noite, não brilham as estrelas. Mas a sua casa, a sua rua, a sua aldeia é o seu mundo maior. As suas memórias, dos seus amores, da sua vida, as suas coisas, os seus amigos, estão ali. É na sua aldeia que querem continuar a viver até ao limite das suas forças. A solução para minimizar o problema é a inovação, a integração de cuidados para esta nova realidade do interior. E vou mostrar-vos, mais do que falar, a melhor ver. Nova realidade, nasce um novo conceito de intervenção em saúde e amparo social.
Este projeto humanitário coloca ao serviço dos cidadãos conhecimento científico que dá suporte a um inovador modelo de intervenção nas comunidades. Este projeto nasce para valorizar o trabalho que as instituições já fazem e conta com o apoio dos municípios e outras instituições. Quando avaliamos que há um ser humano a precisar de ajuda, vão enfermeiros, assistentes sociais e outros técnicos até à casa dos cidadãos. São todos aldeias humanitar. Os municípios, as juntas de freguesia, as instituições, as famílias, os cidadãos. O Aldeias Humanitar é um projeto que junta todos para humanitar Portugal contra o desamparo, pela vida e pela dignidade humanas. Então é importante o projeto fazer toda esta articulação com todas as valências que existem na região para que todos articulados dar resposta às necessidades destes utentes que vivem sós, que estão desamparados nesta região mais interior de Portugal. Porque as respostas que existem não estão integradas, não estão organizadas e por isso é preciso um novo modelo de organização das respostas. E esse modelo nós chamamos de Rede Integrada de Saúde e Social, porque nos territórios de onde vimos, se não integrarmos as respostas que existem na saúde com as respostas sociais, dificilmente teremos capacidade para criar melhor qualidade de vida às pessoas que lá vivem. A nossa visão são territórios humanizados, aldeias inteligentes, os cuidados em casa, porque temos que nos aproximar das realidades das pessoas, e pessoas. É incrível, mas aquilo que nós queremos é pessoas. Nos vossos contextos dos outros concorrentes que aqui estão hoje, não lhes falta pessoas, nós temos falta de pessoas. O modelo de intervenção humanitar, achamos nós que é inovador porque transforma coisas simples de forma a serem mais úteis para as pessoas, consegue envolver numa única dinâmica as instituições e os municípios, envolve os cidadãos e os cuidadores, integra os recursos que existem na comunidade, porque alguns deles já existem, estão lá, e é claramente um fator de diferenciação, na medida em que nós precisamos diferenciar os nossos territórios na perspectiva das prestações, para que as pessoas, algumas delas, regressem aos territórios que estão, como sabem, em vias de uma imensa desertificação humana, muito complexa para todos os serviços e para toda a organização de serviços. O nosso modelo de funcionamento assenta numa ação junto das famílias e junto das comunidades e das instituições, também uma visão a nível concelhio, a nível regional e, naturalmente, aqui com alguma utopia a nível nacional, nomeadamente, obviamente, no interior de Portugal. Sempre envolvendo todos, incluindo o SNS, etc. Porque só com todos é que conseguimos resolver os problemas. A nossa forma de operacionalização são estas várias. No entanto, aquela que nós privilegiamos neste momento é a equipa de cuidados em casa e preconizamos para o futuro a existência de uma figura que se chama auxiliar comunitário e que gostaria de vos apelar a pensar e ajudarem a construir esta função. Em termos de avaliação e de identificação de necessidades, fazemos aquilo que obviamente tem que ser feito, na perspectiva da grande doença que não está na lista das grandes doenças, que é a solidão, social, a acessibilidade em casa e depois usando escalas que nos permitem, de uma forma científica, avaliar o estado ou a fragilidade clínica e social das pessoas, da família e da comunidade. E até do habitat comunitário e do habitat familiar. Também o apoio na gestão da medicação, a necessidade de apoio ao cuidador,
os aspectos sociais do indivíduo, a organização do habitat familiar e a saúde na comunidade. Por aqui abaixo, a continuidade de cuidados em casa, ajudas técnicas, carências sociais na comunidade, a organização do habitat comunitário, conforme disse há pouco. No fundo, aquilo que nós fazemos são cuidados complementares, não são continuados, não são paliativos, são aquilo que nós chamamos de cuidados complementares e que é cada vez mais importante pensarmos nesta vertente dos cuidados. Passando à frente, damos muita importância à capacitação do cuidador. Às vezes é possível fazer milagres com pessoas simples, transformá-las em cuidadores muito mais competentes, muito mais capazes, e isto faz toda a diferença nestes contextos. Em relação ao auxiliar comunitário, a tal função que nós gostaríamos que um dia viesse a ser oficialmente criada, seria alguém que, em vez de estar na instituição, estaria na comunidade a fazer o trabalho que os auxiliares fazem nas instituições. Porquê? As pessoas estão institucionalizadas, têm esse direito. E porquê que as pessoas que continuam a insistir e a persistir a ficar nas suas casas não têm o direito de ter um apoio profissional durante as 24 horas? Certamente que se tiverem familiares no interior de Portugal, gostariam de ter alguém que fosse fazendo uma vigilância na aldeia e que ajudasse as pessoas. Alguns resultados. A avaliação inicial é feita tendencialmente ao universo dos habitantes destes concelhos. É receber apoio continuado. Neste primeiro semestre são 31. Porquê? Porque se a comunidade tiver capacidade, tiver resposta, nós não precisamos de intervir. O projeto tem o grande objetivo é não ter necessidade de intervenção, mas, infelizmente, ainda teve necessidade de fazer intervenção em 32 pessoas. Isto é a forma de avaliação do grau de dependência. Algum dos resultados, é evidente que não é novidade para ninguém, o elevado dependência moderada e grave, na maior parte, em 90,3, através desta escala. Isto continua a ser algum dos riscos de queda, etc. Ou seja, nós analisamos profundamente todas as circunstâncias envolventes de todas as pessoas e todas as famílias. Continuando, os cuidados em casa decorrentes das necessidades identificadas que foram desenvolvidas durante este tempo foram estes. Para além da intervenção que vamos fazendo, conseguimos que as outras instituições, municípios, etc., consigam promover mudança na vida destas pessoas. Continuando, a intervenção social, fazemos obras nas casas, e ainda agora, na última reunião que tivemos, foi aplicado um cilindro de água quente na casa de uma pessoa, porque tinha o esquentador no quarto. Estas coisas acontecem. Esta ainda é a realidade. Claro que é replicável, é simples, porque o país tem territórios com esta necessidade, porque é muito fácil, envolvendo os municípios, é muito fácil implementar este projeto, tem custos baixos e não tem custos para os utentes. Este é o território onde estamos neste momento. Estamos a falar da comunidade intermunicipal do Douro, estamos a falar de 200 e poucos mil habitantes, e este é o território que nós achamos que este projeto fará toda a diferença. Estamos a falar do interior de Portugal. Estes são os autores do projeto, uma enfermeira, que foi a líder do processo, um médico e um menos importante, que é o gestor, que obrigaram a vir para aqui falar. Esta é uma parte da equipa que neste momento ajuda, e com alguns com trabalho profissional, outros com trabalho voluntário. Eu já, em algumas circunstâncias, e o Dr. Alexandre já me ouviu contar esta história, e vou concluir com esta história para, de alguma forma, situar a importância do projeto. O Sr. Manuel e a Sra. Maria são meus vizinhos, e por isso é que eu trouxe esta história, estou à vontade para falar. E um dia, quando cheguei a casa, vi muitos carros lá em casa, muitos carros à volta da casa do Sr. Manuel. E entrei em casa para saber o que é que se passava, podia haver algum problema, não é? E vi esta gente toda na sala de estar. A ação social do município, a visitação domiciliária da UCSP, a enfermeira da CCI, ele tinha tido uma pneumonia, estava lá o médico da hospitalização domiciliária,
Estava lá release por causa do complemento solidário para idosos e o Centro Social para dar um jeito à casa e levar a refeição. Isto causou um problema que a Sra. Maria era uma inquietação enorme, porque não sabia como é que havia de fazer, estavam todos ao mesmo tempo, não sabia como é que havia de resolver o problema. Então o neto sugeriu-lhe uma solução, e uma solução acho que até bastante interessante, bastante engenhosa. Sugeriu à Dona Maria que comprasse um despachador de senhas. Esse despachador de senhas foi colocado lá na casa e a verdade é que teve um resultado fantástico. A partir dali já não houve problemas, cada um tirava a senha quando chegava e depois lá iam prestar o seu serviço. Isto é a verdadeira integração de cuidados, não é? Porque a verdade é que temos às vezes muitos recursos, mas chegamos todos ao mesmo tempo. Depois, o que acontece? Eles saem todos ao mesmo tempo e fica um silêncio, fica um vazio enorme. Fica o Sr. Manuel e a Sra. Maria completamente sozinhos, com a visita dos filhos de vez em quando. Aqui aparece o projeto Aldeias de Humanidade. Aparece aqui com o auxiliar comunitário e aparece aqui com a enfermeira, com a assistente social, com a psicometricista, etc, etc. É nesta altura que aparece. E que organiza os recursos, que não deixa que isto aconteça. Só que, entretanto, falta dizer isto, e já me estava a esquecer, a Dona Maria desenvolveu um ligeiro Parkinson. Não sei se eu posso dizer esta questão de ligeiro Parkinson, ou pelo menos uma fase inicial, e ela desenvolveu ali algumas estratégias que resolviam aquela ímpeto de queda que o Parkinson provoca. E o que é que ela fazia? Colocava as cadeiras na sala de uma forma estratégica e cada vez que tinha aquele que estava com a possibilidade de queda, ela segurava-se às cadeiras e ia-se organizando por ali. Só que começou a rejeitar o apoio domiciliário da instituição e ninguém percebia o que é que estava a passar. Ela não queria o apoio domiciliário. E disse ao neto, começou a desabafar com o neto e disse-lhe que não queria mais o apoio domiciliário. E ele perguntou-lhe, mas o que é que se passa? E ela desabafou com ele e disse-lhe que elas chegam aí, põem as cadeiras todas certinhas à volta da mesa. Ou seja, estragam-me a minha estratégia. Ou seja, aquela força toda, aquela vontade toda de organizar a casa dos outros, que não a nossa, estragava tudo. E o que é que ela fez? Pediu ao neto, e o neto também, mais uma vez, resolveu fazer isso, pôs lá, não mexer no que está quieto. Ou seja, nós não podemos ir à casa das pessoas e fazer aquilo que nos apetece. Aquilo que o Aldeias Humanitar faz é fazer aquilo que as pessoas precisam e aquilo que elas acham importante fazer. Essa é a nossa filosofia de intervenção. Por isso, o Aldeias Humanitar quer cuidar de forma pessoalizada, pessoa a pessoa, um plano de intervenção para aquela pessoa concreta e, por isso, apelamos a vocês todos que ajudem à criação da tal figura que é o auxiliar comunitário. Deixo aqui duas perguntas finais. Se quiserem responder, respondam, mas se não quiserem, respondam para vocês próprios. Se vocês fossem o Sr. Manuel e a Sra. Maria, gostariam de ser institucionalizados já? Ou ter o apoio de um auxiliar comunitário e continuar ainda, com qualidade de vida, a viver onde vocês criaram os vossos filhos, onde amaram e foram amados, onde gostam de estar? Onde é que estariam? Fica essa a vossa resposta para responder. Muito obrigado. Bens, sobretudo pelo facto de ser um projeto que tem como objetivo um dia acabar. É isso mesmo. Que é sinal que é verdadeiramente centrado nas pessoas e não na própria organização, que é raro encontrar, digo já. Eu tenho só uma dúvida, depois vou passar aos colegas. Falou no início na certificação dos territórios e depois não ouvi mais nada sobre essa questão. Hoje aqui o aspecto fundamental era a parte da intervenção. Mas a certificação, nós construímos cientificamente um índice, que é o índice humanitário, que valoriza e pondera uma série de componentes, de indicadores, para que os territórios consigam dar resposta a esta nova realidade demográfica do interior de Portugal. Portanto, é um conjunto de critérios. Um conjunto de critérios medíveis, medidas, um índice. Está muito bem, muito obrigada. Penso que a doutora Dulce tem uma questão também. Bem, sim, felicitar de facto pela abordagem e pela inovação, de facto, da forma como estão a olhar para aquilo que interessa às pessoas e que as pessoas precisam e não muitas vezes aquilo que acontece noutras situações em que desenhamos as soluções que achamos que as pessoas precisam e, portanto, acho que esse é um fator diferenciador muito, muito interessante. A minha questão era muito concreta,
que tem a ver com aquilo que é também um pouco o âmbito do vosso projeto, que é a integração dos cuidados e a articulação entre as várias estruturas. Certamente há de haver uma abordagem que é feita a cada caso individual, um plano individual de cuidados, qualquer coisa. A minha questão é perguntar, e obviamente terá sempre uma resposta, terá que sempre ser uma resposta com alguma margem de flexibilidade, mas perguntar quão fácil tem sido definir esses planos de intervenção com as outras estruturas todas. Sentarem-se todos à volta de uma mesa, cada um definir o que tem que fazer em cada momento. Como é que tem sido essa experiência de inter-relação com todos os intervenientes na resposta à pessoa, para evitar que todos se juntem lá na casa da Senhora Maria e pelo menos para fazer com que a irem, que vão todos os dias e que não haja dias da semana que não vai nenhum. Como é que tem sido essa experiência de interação com o centro de saúde, com o apoio social local, com as... Como tem sido isso em termos práticos, essa articulação, a adesão das pessoas e como funciona? De uma forma muito simples, obviamente. Era só um achega, aquilo que o Ricardo perguntava, que era como é que é feita a articulação em termos de recursos humanos? É tão simples, que a primeira vez que nós fomos a um utente, passado um bocadinho, já estava o padre, o presidente da instituição, a telefonar-me, a dizer o que é que nós andámos a fazer, metermos no trabalho deles. Foi tão simples. Acho que revela claramente a facilidade que tivemos para... Nada disso, é mesmo muito difícil, é um trabalho complexo, porque cada freguesia quase que tem uma instituição, algumas delas que não vão ser sustentáveis, que fizeram grandes investimentos, mas que não funcionam, porque o modelo de intervenção não é adequado. Aquilo que nós conseguimos é que o Aldeias Humanitárias é a síntese do apoio das instituições, ou seja, a Associação da Solidariedade Social Aldeias Humanitárias é constituída pelas fundações de lá da região, pelas instituições da região, misericórdias, pelos municípios, etc. Só tínhamos essa solução, era trazê-los para a solução. Se nós não os trouxéssemos para a solução, não conseguíamos chegar a lado nenhum. E durante o primeiro ano, o ano piloto, a desconfiança foi imensa e foi difícil deitar esses muros todos, derrubar esses muros todos. Foi muito difícil. Mas tem que ser com persistência e mostrando que, afinal, não estamos ali para ocupar o espaço de ninguém, estamos ali para criar uma nova solução para o território. Deixar também de congratular o projeto e reiterar aquilo que já foi dito previamente, que realmente é um projeto centrado no doente, e só também atrevo-me a dar uma informação, porque referiu que a solidão não era classificada como doença ou uma coisa desse género. Só lembrar que, efetivamente, a pessoa viver sozinha ou uma série de indicadores sociais críticos são classificáveis em termos dos hospitais, e isto é mais no contexto do hospitalar, são classificáveis como, em termos de passível de recolha para codificação e, portanto, acresce a complexidade dos doentes internados, acresce o índice case mix e acresce o financiamento ou o custo dos doentes. Portanto, tudo o que sejam indicadores sociais críticos, o indivíduo a viver sozinho, o idoso, todas as patologias sociais inerentes são recolhíveis. Isso é bom naturalmente constatar. Nós também, no que diz respeito à articulação com os hospitais, é fundamental, porque as pessoas, cada vez que saem de um hospital, entram num contexto de terror. Nós, às vezes, não percepcionamos isso. Porque as pessoas estão absolutamente sozinhas, não têm mais ninguém por perto. Aquilo que o projeto também faz é tentar minimizar esse terror, essa dificuldade. A solidão é uma solidão tão profunda que custa e dói muito ver. Muito obrigada. Obrigado, mais umas vezes, parabéns por ter falado tanto nas pessoas, que somos todos nós. Muito obrigado, Muito obrigado.